Olá, nesse vídeo de hoje eu quero falar com você aqui sobre os traumas na infância. Dentre eles, o abuso, né? Seja o abuso sexual, seja o abuso verbal, tudo isso causa uma grande consequência na vida da pessoa, na adolescência, na vida adulta e até na terceira idade. Tem muitas pessoas que até a terceira idade ainda estão carregando sequelas desses traumas. Por exemplo, imagina uma senhora de 68 anos que ela não conseguia dizer não para as pessoas. Era sim para todo mundo. E quando ela chega aos 68 anos, ela percebe que ela não tem energia física mais para dizer sim para todo mundo. Então ela se incomoda e procura a psicoterapia. E o psicólogo perguntou para ela: por que a senhora está procurando a psicoterapia? E ela disse: eu quero dizer não e eu não consigo. Enquanto eu era jovem, que eu tinha energia para fazer as coisas, eu dizia sim para todo mundo e dava conta. Hoje eu não consigo mais por causa da minha energia física e mental. Eu não consigo. Então eu vim procurar ajuda. E o psicólogo perguntou para ela: e a senhora acha que essa dificuldade de dizer não começa quando na sua vida? Ela falou: não sei porque eu lembrei agora da minha infância, de quando eu tinha 8 anos atrás, ou seja, 60 anos atrás, né? 60 anos vivido ali em prol de um evento que ela viveu aos 8 anos. E ela relata o seguinte: eu lembro de um primo que brincava muito comigo. Ele abusava de mim e dizia que não era para eu contar para ninguém, porque se eu contasse ele não ia brincar mais comigo. Então, a partir daquele momento, ela começou a perceber que, tipo, então eu dei sim a vida inteira para as pessoas porque eu tinha medo de que as pessoas não gostassem de mim, parassem de ser minhas amigas. Assim como ela não conseguiu dizer não para aquele primo. O que era dizer não para ele? Contar. E ela não conseguia contar, ela não conseguia dizer não. Então ela disse sim para aquele primo que abusava dela, porque ela tinha a sensação que ia perder as brincadeiras, os momentos felizes, né? Porque ele brincava muito com ela. Então, a vida daquela mulher foi guiada durante 60 anos, ela fazendo atos de caridade, dando sim para todo mundo pensando que ela era uma santa, uma mulher bem elevada, e ela também. Até que naquele dia ela começou a perceber que tudo que ela viveu durante aqueles 60 anos foi baseado no trauma, todos os sims. Era o medo, na verdade, de ser deixada, de ser trocada, de não ser amada, de não ser acolhida, de que as pessoas fugissem dela, deixassem de se relacionar com ela, deixassem de gostar dela. Então, é isso que o trauma causa na vida da pessoa. Acaba destruindo, acaba criando um bloqueio na pessoa que ela não consegue dizer não. Outro tipo de trauma também na infância é o abuso verbal. Imagina quantas crianças que são extrovertidas e os pais, os cuidadores não sabem lidar com essa criança. Então eles começam a reprimir essa criança. Eles começam a gritar com ela, começam a bater nessa criança, colocar essa criança de castigo, sem nem perguntar: por que você está assim, filha? Por que você está assim, filho? O que está acontecendo? O que é que você está sentindo? Não, é assim, a criança está lá chorando, o pai chega ou a mãe chega e fala: você está chorando por quê? Eu bati em você? Não. Quer motivo para chorar? Eu vou bater em você. Olha só, né? Isso é uma violência verbal. Em que sentido? Aquela criança ela não consegue nem verbalizar, nem dizer o que é que ela está sentindo e por quê. Porque aquele pai já chega ou aquela mãe já chega reprimindo, né? Então, muitas vezes eu chego para minha filha, ela está chorando, você está chorando por quê, filha? Não, porque eu queria braço. Falei: então venha pro meu braço. E coloco ela no braço e ela se acalma e para de chorar. Imagina se eu pego assim: ah, você quer um motivo para chorar? Tá chorando? Vou colocar você de castigo agora. Enquanto na verdade ela estava chorando porque ela queria braço. Ou muitas vezes a criança está tão cansada, está com sono, que ela está irritada, estressada, começa a chorar sem parar e a mãe ou o pai chega lá e coloca de castigo.
Agora você vai ficar aí. E na verdade, aquela criança estava só com sono, só precisava ser acolhida. Você está com sono, né? Eu sei, vem cá, colocar no braço, colocar no berço, ficar ali do lado e a criança rapidinho adormece e dorme e se sente protegida, acolhida, compreendida. Como é que isso se traduz na vida adulta? Uma criança que não se sente ouvida, amada, que é reprimida. Na vida adulta ela vai chegar lá e ela vai ter medo de dizer não, vai ter medo de falar dos seus sentimentos, vai se pegar com qualquer sujeito ou com qualquer mulher que dê o mínimo de afeto, de carinho, mesmo que faça sofrer de outras formas, mesmo que traia, mesmo que bata fisicamente, mas pelo menos me dá um pouquinho de carinho, né? Porque como a gente trata as nossas crianças, como nós fomos tratados na infância, é como nós vamos muitas vezes reagir ao longo da nossa vida. Quando a gente faz psicoterapia, a gente tem a oportunidade de mudar esse padrão, de ir revisitando esse passado e ir reparando as dores emocionais. Porque o evento lá de trás você não vai conseguir mudar ele já aconteceu. Muita gente pensa que eu vou voltar na história porque voltar a ficar remoendo o passado, ir para terapia e ficar falando da infância. Para que isso? Não vai dar em nada. Realmente, mudar o fato você não vai, mas você vai mudar o que você sente quando você olha para esse fato. Você vai mudar o seu padrão emocional que ficou registrado em você a partir daqueles eventos, por causa daqueles eventos. Ou quem nunca imagina uma pessoa que se sentiu rejeitada lá na infância por um dos pais, por a mãe, e aí quando uma namorada termina, bate aquele sentimento de rejeição e a pessoa chora e passa dias. Por quê? Porque é um sentimento que está instalado na pessoa. Terminar um namoro não quer dizer uma rejeição. O outro tem o direito de acabar, assim como você tem o direito de acabar a qualquer momento, se a relação não estiver boa para um ou para ambos. Mas por que alguns sentem-se rejeitados? É porque tem um registro ali de rejeição. Fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus colegas lá no colégio. Então, basta alguém terminar um relacionamento que a pessoa já se sente rejeitada. Não necessariamente ela está sendo rejeitada, mas ela se sente assim. Então, os traumas da infância, seja abuso sexual, seja repressão dos pais, seja uma falta de escuta, de saber lidar com o emocional da criança, vai acarretar em muitos problemas na vida adulta. Quantas pessoas que foram abusadas na infância e hoje vivem com depressão? Vivem numa depressão e não conseguem cura. Tomam medicamentos, mas vivem lá naquela depressão. Não tem um brilho para viver. Por quê? Porque praticamente a infância daquela pessoa foi roubada, foi sugada. E a infância é o alicerce, é a base. Como uma casa tem seu alicerce, tem a base, sem ele, ou se ele estiver mal estruturado, a casa desmorona. Assim é a estrutura da personalidade de uma pessoa que foi abusada na infância, que não ressignificou, que não reprocessou esse trauma. A pessoa ela começa a ficar deprimida, sem sentido nenhum, perdida. Mexeu na afetividade, mexeu na sexualidade daquela pessoa. Quantas pessoas que foram abusadas e depois têm uma vida totalmente bagunçada, desregrada sexualmente, com uma compulsão por sexo ou uma repulsa, né? São tendências que podem vir de onde? Da base, daí, dos traumas da infância. Tá bom? Então, se você sofreu algum trauma na sua infância, se você se identificou, compartilhe aqui comigo nos comentários. Eu posso, dar um suporte para você. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que passou por isso ou que
tem sintomas, tem um padrão ou já comentou com você que sofreu abuso, para que a pessoa perceba, né, que não é só frescura, que a depressão não só é uma frescura, mas que sim, os traumas lá da infância podem gerar esse tipo de coisa nas pessoas, tá bom? Um abração.